Quando você começou com manutenção do jardim vertical, quando você virou a chave, pô, fechei a loja aqui e agora é só isso mesmo que eu quero e tchau, pai, fica o seu negócio aí, deixa que eu vou me pendurar aqui para fazer esses jardins aqui nas alturas. Como eu sou formado em marketing, a primeira coisa que eu olho para o digital, eu falo assim, poxa, deixa eu entender o que está acontecendo aqui no mundo digital. E eu olho literalmente para a base de Google. Não existia nem Instagram na época. O Instagram ainda era foto, né? Não era conteúdo, não era venda, não era nada. Não se vendia no Instagram. E naquela época, quando a gente coloca no Google, eu trago um amigo que já trabalhava no setor da arquitetura. Eu falei, cara, você trabalha com arquitetura? Deixa eu te falar, eu tenho um produto que preciso vender para arquiteto. O meu ICP aqui é o arquiteto. Eu preciso falar com esse cara. Ele falou, pô, legal. O que você precisa? Eu falo, cara, eu preciso que ele digite jardim vertical e venha comprar de mim. Ele falou, pô, deixa eu dar uma olhada. Quando a gente começa a fazer uma pesquisa de nome, a gente vê que verticalgarden.com.br está disponível. E ele fala assim, putz, cara, Vertical Garden está disponível, vamos entrar? Isso meu irmão fala, pô, vamos com Vertical Garden, vamos embora. E ali nasce o que é a VG, o que é a Vertical Garden, muito por conta de uma facilidade de marketing. Muito por conta da gente falar, cara, como é que eu vendo esse negócio mais rápido? E ali a gente coloca e começa a ser uma coisa tão maluca. Por quê? Porque a internet ela é fantástica dentro desse cenário. Eu que estava acostumado com uma loja de bairro, em que, cara, minha briga era estacionamento, minha briga era balcão, era o vizinho, era isso. Cara, a gente explode isso pro Brasil inteiro. E ali a gente percebe que o nosso grande gargalo não está mais na venda, está na operação. Perfeito. Então ali começa essa história do que é... resolver um problema e o outro vai dar... Exato. Então começa nisso. E dentro disso, poxa, essas questões, né, de digital, de marketing. Eu tenho um vídeo de 2016 em que eu faço um vídeo para o YouTube, eu falo assim, cara, eu vou te explicar o que é jardim vertical. Porque as pessoas falam assim, mas o que é jardim vertical? Teve que ensinar ainda. Eu tinha que explicar que era planta na parede, que tinha um sistema de irrigação, que aquilo ali trazia mais bem-estar para o ambiente. Existem teses e conceitos que você diminui até 6 graus de uma edificação, porque o sol que pega nessa parede, ele é literalmente bloqueado pelas plantas. E ali a gente começa a perceber que tem toda uma tendência global por jardim vertical, por telhado verde, por estruturas drenantes. Então ali começa o que é toda a nossa tese. E nisso vinha a primeira objeção grande, que era a manutenção. Perfeito. Eu falo isso assim, quando a gente começou a Grifo, eu comecei em obras residenciais, depois fui para residencial de alto padrão e alto luxo. E, obviamente, teve uma época que tudo vertical, etc., jardim vertical. E uma das coisas que era de primeira, quando o arquiteto sugeria, eu até dava a sugestão, rapaz, vai dar manutenção demais. Você acabava com o produto. Vai. Não, eu não falando, não era eu, não. Era o cliente. É o cliente. Isso vai dar manutenção demais. Eu já tive jardineiro. Na casa de minha mãe tinha um jardineiro. Me voltou na justiça depois de um tempo. Trabalhou. Rapaz, vou ter que contratar uma pessoa para vir aqui só cuidar disso. E aí a gente tentar tirar essa objeção para conseguir fazer o projeto ficar redondo. Né? Sempre que eu tenho essa objeção, eu falo, vem tomar um café no meu escritório. No meu escritório tem um jardim vertical que está na fachada dele, que ele tem mais de 10 anos, e casa de ferreiro e espeto de pau. Eu não dou manutenção. Porque minha equipe está na rua, tá todo mundo... Cara, quando sobra tempo, vem lá um jardineiro e fala assim, pô, Bruno, vim dar manutenção. Eu falei, pô, obrigado, né? Porque tá cheio de poeira já, que você tem que limpar isso aqui. Mas assim, a planta, ela cria um sistema, que a gente chama da raiz, né? Sistema radiocular, que é o quê? Você tem que deixar aquela raiz muito forte. Você tem que deixar aquela raiz muito nutrida. E qual que é um dos maiores erros das pessoas no ponto de plantas? As pessoas se preocupam muito com a vegetação, com a folhagem, com a parte verde. Perfeito. Elas não pensam na raiz. Então, a partir do momento que você... O coração do negócio. Perfeito. Você olha muito para o estético. Então, a partir do momento que você passa a nutrir aquelas raízes, você tem uma umidade constante, você tem os nutrientes sendo enviados pela água, ele cria literalmente um ecossistema. Então, a necessidade de manutenção, ela diminui drasticamente. A gente tem casos de manutenção de jardim vertical que acontece 2 vezes por ano. E, mais uma vez, manutenção é podar a planta, adubar, fertilizar na parte de controle de pragas, etc. Mas não é trocar a planta. Trocar a planta é reforma, não é manutenção. Perfeito. É igual você trocar o pneu. Você não deu manutenção no pneu, você trocou o pneu, você fez uma troca. Isso. Tá? A planta é a mesma coisa. O que é a manutenção? É o combustível, né? É o adubo.
é água. Gostei da analogia. Esse é o grande ponto. Agora eu vou usar a mesma analogia quando for explicar para esse é o grande ponto. E depois dessa expansão, vocês atuaram praticamente no Brasil todo, né? Eu tava vendo algumas fotos de obra e jardins verticais. Depois dessa expansão, sentiu a necessidade de, vamos nos atualizar, trazer outros tipos de jardim vertical. Eu falei recentemente para você, a gente fez uma obra em Goiânia, lá teve aquele musgo, que a primeira coisa que eu perguntei, e manutenção disso? Tenho que prever alguma coisa? Tenho que prever alguma irrigação, algo assim? Até voltei, porque a gente não tinha detalhado, eu falei, não precisa de nada. Aí o cara chegou lá, fez o negócio... Você vê que assim... Não precisa de nada realmente de negócio desse, porque eu ainda tenho minhas dúvidas. Né? O musgo é uma tendência que nós trouxemos para o Brasil próximo de 2018, 2019. Pra você ter uma ideia, eu ia para os Estados Unidos e nos Estados Unidos você já tem algumas empresas muito evoluídas. Eu trazia na mala isso. Trazia na mala para testar. Falava assim, cara, deixa eu entrar no Brasil aqui, deixa eu testar esse produto. Passava eu lá, 3 malas de musgo. O cara falava, cara, que negócio é esse que você tá trazendo? Eu falei, não, tô tentando fazer um jardim vertical de musgo em casa. Mas o grande ponto era que o Brasil não tinha esse insumo. Tanto que esse insumo, ele é 100% importado. Ou ele vem da Finlândia, países nórdicos, ou ele vem dos Estados Unidos. Mas isso é um ser vivo mesmo ou é uma pergunta que não é de leigo, certo? Acho que muita gente também não entende. É um ser vivo ou eles pegam ali e fazem aquele negócio? O musgo, ele é um líquen, né? Então, o musgo, ele tem aquela estrutura esponjosa. Só que, na natureza, ele cresce mais forte quando ele vem do gelo. Então, os países nórdicos, os países mais frios, eles estão acostumados ao quê? Viver metade do ano dentro de casa. Perfeito. Então, o que eles entenderam? Putz, para eu ter planta dentro de casa metade do ano, eu vou ter que mumificar essa planta. Então, eles fazem um processo de estabilização e tingimento. Por isso que ele fica com aquela aparência perfeita. Então, hoje o musgo, ele não está mais vivo, ele já está estabilizado, já está mumificado, só que ele também não é uma planta artificial, uma planta permanente, né? Então, perfeito. Ali naquele momento, próximo de 2018... É uma planta mumificada. Mumificada. E ali, o que a gente entende? Cara, que o custo é muito alto do musgo. O musgo, ele vem da Finlândia ou dos Estados Unidos, ele chega aqui no Brasil estratosfericamente. Qual que é o trabalho que a gente faz? Posicionar ele no topo da pirâmide. Então, esse é um trabalho que nós, como empreendedores, como VG, a gente olhava lá e falava, cara, esse produto tem um custo mais alto, eu tenho que colocar isso aqui no ponto como um produto mais sofisticado. Claro, precisa subir a régua do negócio. Exatamente. Então, hoje o musgo está ali num topo da pirâmide. Não que ele necessariamente substitua a planta natural, a planta artificial, a planta preservada. Hoje você tem uma série de soluções, mas qual que é o ponto principal? É entender o cliente. Claro. Depois eu ia querer que você explique essa série de soluções que até eu me perco também. Agora, uma coisa muito importante que você falou aí e que eu acho que todo empreendedor deveria saber é estratégias de negociação, estratégia de empreendedorismo. E uma das que você falou aqui é você criar uma âncora, né? Quando você chega, por exemplo, o que o Bruno estava falando é que quando você chega vou comprar um terno dentro de uma loja. A primeira coisa que o cara vai te oferecer nunca vai ser o terno mais barato. Sempre vai ser o terno mais caro. Porque automaticamente você vai criar uma âncora ali. Então, se vocês pegam um produto âncora, esse aqui é o topo da cadeia, isso aqui é o melhor, é o terra de veludo, etc., que custa, sei lá, 10 mil reais, quando o cara vai te apresentar um que talvez seja muito melhor para você e que realmente você precise de dois, você já se sente mais suave. Não que você quer ganhar e vender esse, mas existem estratégias para você fazer uma venda correta pro cara. Fazendo isso daí, você sai da comparação das piabas de mercado pequena que tem uma solução milagrosa por 50 reais, 100 reais, que só fazem atrapalhar o mercado. Né? E um trabalho que a gente fez lá atrás, que eu acho que é muito interessante, que é o que você estava comentando. Poxa, fui fazer primeiro residencial, depois fui para o residencial alto luxo, depois eu fui para o mercado corporativo. A gente percebe que quando, em 2013, entrava lá, jardim vertical, quero comprar. Vinha desde a senhora para a varanda até a Coca-Cola. Ali a gente entende que o ticket médio é outro, que a escala é outra. Então, eu fazer uma varanda, eu vou fazer uma vez para você e a próxima vai vir daqui a 10 anos quando você se mudar. Perfeito. A Coca-Cola, eu vou fazer um para cada flagship, eu vou fazer um para cada ativação, um para cada ponto.
Então, ali a gente também entende que a venda B2B ela é completamente diferente da venda B2C. Perfeito. Por isso que hoje um dos maiores erros que tem na construção civil, e aí eu falo de engenharia, arquitetura, paisagismo, é você navegar em todos os universos. Perfeito. É você tentar atender todo mundo. Qual que é o nosso posicionamento hoje? Nós somos uma empresa 100% voltada para o B2B. 100%. Você ligar para mim e falar assim, Bruno, vem fazer a minha casa. Eu vou fazer como amigo, mas eu não vou fazer como empresa. Perfeito. Né? Então, hoje, as casas que eu faço só para os meus amigos, eu faço para os diretores das empresas, para os fundadores, eu faço isso com uma prestação muito mais como um presente do que necessariamente como modelo de negócio. Perfeito. Imagina, é tanta coisa em comum. Quando a gente foi para o comercial e que eu falei, pô, a gente fez o Fast Construction e pegou uma obra que os outros entregam com 6 meses. A gente, com 45 dias, eu entreguei foi a primeira, uma faculdade de medicina, 3.000 metros. Aí eu falei, velho, o negócio é esse. É aqui que eu me sinto bem, é aqui que é o lugar de potência, é aqui que a gente vai fazer. E aí, por diversas vezes, o empreendedor ele tem que saber, às vezes, a parte mais difícil é quando ele está passando de fase ou se achando dentro do negócio. Sim. E aí, às vezes, você quer pegar mais obra aqui, mas ainda tem um grande cliente seu, amigo, e aí você fica lá e cá com uma perna de um lado, outra perna do outro, e isso aqui só te atrapalha. Total. Né? E uma forma de você resolver isso é você criar um planejamento estratégico do negócio. O que é que a gente fez com o planejamento estratégico? Hoje a gente tem um planejamento estratégico que a gente chama de 3-3-20, que é 3 obras a cada trimestre de 20 milhões cada. Legal. E a gente quer se posicionar entre 20 e 30 milhões. Legal. Porque é um ticket que os pequenos não sobem e os grandes não descem e que a metodologia consegue ser efetiva ao seu máximo. Perfeito. Tá? Não queremos mais de 3 por trimestre, não queremos menos de 3. A gente quer 3 times, para isso a gente conseguir rodar. As coisas abaixo, eu tenho que dar um direcionamento. E aí vem mentoria, esse negócio dos clubes que a gente estava conversando. E as coisas acima, a gente tem que olhar, etc. Mas também não vai para se deslumbrar. Perfeito. E ficar sempre aqui. Automaticamente, eu criei um setor residencial, onde tem um sócio meu, que é o lugar de potência dele era na parte de residência. O cara começou com a gente como pedreiro, virou engenheiro, puta gerente de obra, puta gerente de contrato. Virou sócio e hoje toca só residencial e residencial de 20 milhões para cima as casas. Sim. Pega 1 a 2 casas por ano. Para quê? Casa de amigo, casa de diretor, casa de fundador de empresa e tá dentro. E só faz isso porque tá dentro do ecossistema. Eu acho que isso é uma coisa muito importante que eu vivo sempre. Eu vejo também assim uma questão que quando você tem um produto ou serviço que todo mundo quer, você tem uma moeda. Perfeito. Você tem algo para trocar. Né? Então, eu sempre utilizo tanto o nosso serviço como o nosso produto como uma porta de entrada para diversas situações. Né? Então, assim, hoje o empresário ele precisa entender que a partir do momento que ele consegue agregar valor para uma pessoa, e aí tem um exemplo do Veit, né? Poxa, o Veit não tem nada a ver com o nosso mercado. Não é o meu mercado. Né? Perfeito. Mas é um amigo. É claro. E ali, quando você faz isso como um ato de presente, como um ato de generosidade, o mercado como um todo ele te nota, o mercado como um todo ele percebe que você existe. Né? Então, assim, é um ganha-ganha. A partir do momento que você consegue fazer negócios que é o ganha-ganha, cara, para mim esse é o grande jogo que a gente tem. É a essência, né? Porque não é só a margem que você tem que ganhar ali do negócio. Tem todo por trás, um intangível enorme atrás Exato. também. Que você tem que fazer. Mas me conta aí um pouquinho. Velho, eu já ouvi falar em planta desidratada, planta artificial, né? Planta que eu achava que era artificial e que depois de um tempo as flores caíram. Sim. E eu fiquei olhando com a cara de besta pra planta. Eu não sou paisagista. A primeira coisa, eu sempre em casa, velho, era engraçado demais. Eu chegava e falava, de planta eu não entendo nada, certo? Quer falar de concreto, quer falar aqui como a gente vai fazer. Não, agora, de planta e decoração, é melhor a gente trazer alguém pra ajudar. Porque é o seguinte, aqui pode deixar comigo. Sim. Agora aqui eu vou trazer alguém e eu posso te apresentar vários, mas ou a gente vai. Porque sozinho, porque muitas vezes o cara, não, aqui é uma plantinha, lá na fazenda eu crio esse negócio, eu boto assim, etc. E eu ia no meio e o projeto não ficava bom. Qual que foi o grande desafio que a gente teve lá próximo de 2020? Criar produtos. As pessoas, elas não entendiam o que era jardim vertical. A partir do momento que elas entenderam que era planta na parede, eu tinha o consumidor que não queria manutenção,
Eu tinha um consumidor que não queria manutenção e também não queria planta artificial. Eu tinha um consumidor que tinha luz e não tinha outro que não tinha luz. Perfeito. O que tinha ar-condicionado. Então, a gente foi percebendo todas as variações que aconteciam para você colocar planta num projeto. E aí a gente foi produtificando, criando uma prateleira de soluções até que você tenha a planta preservada, a planta artificial, o musgo, o jardim vertical natural. Ali a gente cria um platô para crescer. Por quê? Porque a hora que eu produtifiquei, eu falo, ó, esse produto aqui ele é mais destinado a banco, esse aqui é mais destinado a consultórios. Por exemplo, hoje a gente separa a empresa por verticais. Então eu tenho vertical da saúde, Hospital Albert Einstein, Sírio, laboratórios, etc. Todos eles são muito parecidos. Eu não posso ter muita manutenção, eles nem podem ter planta natural. Então, assim, dentro de um hospital, dentro de um consultório, ele é obrigado a ter a planta artificial. Né? Então, às vezes as pessoas falam, mas é planta artificial. Poxa, mas você está num ambiente médico que ele é controlado. Como é que você coloca um bem-estar ali, coloca uma decoração? Você tem que ir para o artificial. Né? Então, o mercado da saúde é isso. Você tem um mercado financeiro, bancos, escritórios, workplaces, etc. Tal. Esse mercado ele não quer manutenção também. Só que, às vezes, ele não quer a planta que ela é artificial. Ele fala assim, putz, Bruno, eu sou sustentável, eu sou SG, eu sou isso. Me traz uma solução. Tanto que recentemente a gente trouxe para dentro do nosso modelo, do nosso grupo financeiro, que foi uma investida numa startup que faz vaso autorrigável. Então é um vaso que você não precisa mais toda vez ficar molhando a plantinha. Você tem um recipiente dentro que ele tem 90 dias de autonomia. Então, literalmente, você vai encher o tanque desse vaso 90 dias de autonomia. São 4 vezes por ano. Isso eu trago uma economia para as empresas muito grande. Absurdamente. Então, quando eu falo de shopping center, um dos maiores gargalos de custo é o jardineiro que vai lá toda vez molhar Imagina uma praça de um shopping, do mall, que você tem que ir lá um jardineiro 2, 3 vezes por semana indo molhar isso. E assim, recentemente a gente fez essa em Goiânia, teve 5 mil metros de paisagismo externo, né? E é um cuidado que tem que ter absurdo. Porque a planta morre. Tem que ter um cuidado com tudo. Eu lembro que quando a gente estava finalizando, a irrigação parou de funcionar um dia. Cara, caminhão-pipa, liga, bota aqui 20, porque se morrer, é melhor matar uma pessoa do que matar uma planta daquela. Mas enfim, é um cuidado que tem que ter e eu acho que você tem que atender todo o público.